Fisiologicamente, o nosso corpo é equipado com um sistema de resposta automática a várias situações. Vocês já devem ter visto sobre isso, né? Então, que é o sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelas ações espontâneas do corpo, como a respiração, o batimento cardíaco, a digestão, né? a controle da temperatura corporal. Tudo isso a gente não determina, isso acontece automaticamente pelo sistema nervoso autônomo. O sistema simpático, ele prepara o corpo para as situações de estresse e emergência, né? Lembra daquele luta ou fuga, né? Então, no momento que o cérebro percebe que tem um perigo ou é exposto a uma situação de estresse, ele vai desencadear uma série de alterações fisiológicas, como a liberação da adrenalina, o aumento da pressão arterial, o aumento do batimento cardíaco, da frequência respiratória. Então, a respiração ela pode ativar o sistema parasimpático, que ajuda o corpo a relaxar e se acalmar. E ele faz o organismo voltar ao estado normal. Então, o sistema nervoso parasimpático ele é responsável para ajudar o organismo a responder às situações com calma. Quando o sistema parasimpático está ativado, o corpo diminui a pressão arterial, a adrenalina, os batimentos cardíacos, o açúcar no sangue. E ao proporcionar esse espaço entre o estímulo e a resposta, né, através da respiração, a gente pode ver como a nossa resposta vai ser mais efetiva. Né? Olha que incrível. Então, a gente segue a aula, né? Criamos um ambiente acolhedor, sem julgamento, sem comparação, onde você está à vontade para fazer essa jornada. Canta o OM 3 vezes, que é, né, o veículo que te leva para essa jornada, te ajuda essa conexão interior. As respirações, os pranayamas são essenciais para esse caminho também, para essa jornada interior, acalmar o sistema, equilibrar, harmonizar e ativar também, né? Eu gosto muito dos pranayamas que ativam o Agni, né? O fogo interior, o core, né? Que o povo usa aí no crossfit, na ginástica, mas o core é isso, é essa nossa base interior que está toda a sustentação ao resto da conexão corpo, mente e espírito. E aí tem o nosso segundo momento, né? Depois de fazer as respirações, os pranayamas, a gente vai fazer os asanas, que são as posturas, né? Então, esse momento da yoga, de fazer as posturas, é um momento de ativação muscular, onde a gente vai fazer alongamento, ativação do ilho-psoas, a consciência corporal, o aquecimento muscular, o equilíbrio, né? Então, a gente vai usar a respiração. A respiração não acabou, não é só no pranayama, não. A gente respira constantemente, né? Mas a gente usa a respiração no momento dos asanas, das posturas, para auxiliar os movimentos. Então, a gente vai sempre inspirar ao fazer movimentos de expansão, de abertura. A gente inspira para dar espaço no pulmão para fazer aquele movimento. Então, ao inspirar, você ajuda o corpo a se abrir, a fazer o movimento de expansão. E na hora da contração, a gente expira, que também ajuda o corpo a contrair, a fechar, né? Então a gente vai fluindo, os movimentos vão acontecendo, fluindo junto com a respiração. É uma coisa, é uma dança, é um casamento da postura com a respiração. As posturas, os asanas, elas, além de ativar muscularmente, né, elas ativam, massageiam os órgãos internos. Fortalecem os músculos, aumentam a circulação. Isso tudo ajuda a desintoxicar o corpo. Então, olha que legal, né?
Então, a yoga também aumenta a circulação do sistema linfático. A linfa é um fluido que move as bactérias e os vírus para fora do corpo, né? Então, a yoga organiza e acalma o cérebro, que está envolvida no funcionamento fisiológico, né? Então, todas as posturas trabalham os grupos musculares e os órgãos internos também. Ela alonga e tonifica os músculos, ajuda a postura, né? Eu estou sempre falando, contrai o abdômen, levanta a coluna, abre o peito. Isso, falando constantemente durante a aula, vai levando essa consciência corporal para fora da aula, para o seu dia a dia também, né? E essa consciência mental do corpo vai trazer uma postura melhor fora daquele momento da aula, né? Então é um momento de aprendizado, de autoaprendizado. É se ouvir, é se conhecer tanto o corpo, né, com a consciência corporal, quanto a mente. Você vai acessar emoções e sentimentos, acessar sua energia, né? O corpo consiste nesse sistema de energia muito complexo. Para ter saúde e bem-estar, o fluxo de energia tem que estar em equilíbrio, tem que estar equilibrado. Uma energia baixa, né, que é uma natureza tamásica em desequilíbrio, né, tamas essa qualidade de inércia, que é necessária na nossa vida, porque a gente precisa dormir, precisa se aquietar de vez em quando, né? Mas quando ela está em desequilíbrio, em demasia, né? Ela pode resultar numa mente letárgica, num corpo pesado, num corpo inerte, né? E por outro lado, se você está com uma energia em excesso, em rajas desequilibradas, rajas é a energia do movimento, da atividade. Se o raja está é necessário para viver, a gente precisa se movimentar para viver. Mas se está em desequilíbrio, você fica com a mente raivosa, irritável, o corpo inquieto. Então, a yoga ajuda a trazer esse equilíbrio energético. Eu estava falando, né, que a aula que eu conduzo, que eu fiz a minha formação, é a Hatha Yoga. Ha significa sol, Ta é a lua, né? Então, Hatha Yoga combina posturas de yoga dinâmica, energizantes, representadas pelo sol, e posturas de yoga relaxantes e meditativas, que são representadas pela lua. Tudo tem uma simbologia, né? E através da combinação desses dois tipos de asanas, de posturas, o corpo recebe o máximo de benefícios da atividade e do relaxamento, né? E quando você foca a sua mente em cada asana, em cada postura, os outros pensamentos se perdem, porque você está ali se entendendo a postura e entendendo como chegar nela, né? E como se manter nela, né? Então tem todo um movimento de você observar as instruções, chegar naquele lugar, se estabelecer ali e sair da postura para uma nova postura. Isso tudo faz a sua mente estar ali no momento presente, né? Ela não fica viajando com outros pensamentos, né? Normalmente nas turmas mais experientes ou os yogis mais raiz, eles nem usam música ambiente, porque não é para ter nada, não é para ter estímulo externo, né? A música é externa, então o estímulo externo é reduzido ou é zero, né? Normalmente os yogis raiz não usam nada externo, é uma viagem, é uma dança deles com eles mesmos. Eu gosto de usar a música porque, principalmente uma música ambiente instrumental, que trabalha o flauta, o piano, né, que acessam dimensões do nosso corpo sutil, sem trazer muito é como se fosse uma calma ambiental, eu acredito, porque a gente não é yoga hard, né? A gente está começando nessa jornada juntos, então eu acho que ajuda uma música ambiente calma,
que não te leva para ela. Não pode ser uma música muito conhecida para te levar para ela, né? Tem que ser algo só que trabalha o ambiente, que traz essa calma, esse aconchego. Então, quando eu dou a orientação da postura, do asana, né, a gente vai colocando a nossa atenção lentamente ali naquele lugar, para então permanecer nela e aí sair da postura lentamente, né? E quando a gente faz esse movimento de entrar na postura, permanecer na postura, sair na postura, a gente está nutrindo determinados aspectos dentro da gente, né? Então, posturas de força, por exemplo, que requer uma força no corpo, né? De estabilidade e tal. E ele está nutrindo aspectos de força dentro da gente. Posturas de flexibilidade estão nutrindo o aspecto de flexibilidade na nossa vida, né? Então, quando você faz a postura do guerreiro, requer uma estabilidade, uma força, um centramento. Ao fazer a postura que precisa desses aspectos, esses aspectos estão sendo nutridos no nosso corpo, mente e espírito, para que isso venha a florescer ou estar presente na sua postura, na sua presença, no seu dia a dia. Então é muito importante, né, durante todas as posturas, quando a gente faz as posturas, trabalhar a força do core, do centro do corpo, trabalhar a flexibilidade, porque a gente precisa ter flexibilidade em relação à vida, às situações, ter força, ter centramento. Então cada postura tem esses aspectos subliminares que vão estar sendo nutridos e trabalhados durante a prática das posturas dos asanas, né? E a yoga, nesse sentido, tem um papel importante na neuroplasticidade, porque ela desenvolve novos caminhos neurais, né? Então, além de nutrir e fortalecer caminhos que já existem, a yoga pode mudar o cérebro. Ela pode aumentar conexões importantes e aumentar uma rede neural para que os circuitos cerebrais sejam ativados. É uma ginástica cerebral. E a yoga atua tanto na neurocepção quanto na interocepção. Então, esses são conceitos também que eu aprendi, né, na pós. A neurocepção é um termo que se refere à capacidade do corpo de processar informações inconscientemente. A neurocepção é um detector silencioso no nosso sistema nervoso que continuamente fica escaneando os sinais de segurança e perigo, né? Então, ao contrário da percepção, que envolve a consciência, a neurocepção opera abaixo da nossa mente consciente e influencia as nossas reações e comportamentos. Quando a neurocepção está funcionando de forma ideal, né, ela ajuda a gente a navegar pelo mundo com uma sensação de mais segurança. Mas quando o sistema nervoso está desregulado, esse processo pode ser afetado e aumentando o nível da ansiedade, né? E a ansiedade, ela desconecta o pensar do sentir do agir, né? É uma ruptura aí. E aí tem uma outra professora que eu adorei na pós-graduação, a professora Suzana, é uma neurocientista brasileira super legal, vou botar uns textinhos dela aqui também. Ela fala que os transtornos do cérebro podem ser classificados em neurológico, quando é uma alteração estrutural do cérebro, psiquiátrico, que é uma alteração funcional, ou psicológico, que é uma alteração comportamental. Então, segundo ela, a mente e o comportamento são produtos indissociáveis do cérebro. Se estão perturbados, é porque o cérebro está perturbado também. E a interocepção, que é a nossa capacidade de reconhecer os estímulos e sensações que o corpo nos envia, né? Então é a arte de habitar e compreender
esse envoltório físico cheio de conexões, receptores, células e tecidos. É dentro do nosso corpo que a gente recebe esses sinais, mensagens que a gente não ouve, né? Interocepção é isso, é dentro da gente que tem um papel importante na intuição, na resolução de problemas, na tomada a compreensão social, a empatia, isso tudo está ligado a essa interocepção. A ínsula, né, é um órgão dentro do cérebro, ele é responsável pela interocepção. Ela age, a ínsula, como uma parte que recebe a informação que vem do corpo, traduz a emoção e leva para o córtex pré-frontal, onde é processada as emoções do corpo. Então a ínsula, ela a principal função dela é fazer parte do sistema límbico e que coordena as emoções, né? Esse sistema ele é um conjunto de estruturas corticais, subcorticais interligadas morfologicamente e funcionalmente que gerenciam a memória, o aprendizado, as emoções e as atividades sociais, né? Então, quando a gente foca a atenção, a atividade do córtex pré-frontal aumenta. E isso ativa outra área que é chamada giro do cíngulo, que é responsável pelas respostas emocionais, e que quando a gente ativa o giro do cíngulo, a gente diminui a atividade do tálamo, né? E a meditação diminui a atividade do tálamo. O tálamo é que faz as conexões dos neurônios do sistema límbico e é responsável por pegar essas informações sensoriais e retransmitir para o restante do cérebro, né? Então, todas essas informações que formam os nossos pensamentos, emoções e, consequentemente, no comportamento e ação. Então, a prática da yoga que proporciona uma autorregulação consciente de todos esses processos, né, nos dá o poder, nos empodera das nossas escolhas, né? Então, há uma melhor autoestima, autoaceitação, clareza na tomada de decisão, né? E essa consciência sobre a transitoriedade das coisas, né? Aí todos os asanas vão estar trabalhando, vão estar alinhando, né, essa autorregulação interior tão importante para o nosso bem-estar. Então, depois do momento do cantar o Om 3 vezes, fazer os pranayamas, fazer os asanas, a gente chega ao momento mais gostoso de tudo, que é o relaxamento. E esse momento não é só relaxamento. Olha, relaxamento, essa parte é importantíssima. Nesse momento do relaxamento é quando você vai consolidar a regulação emocional, a revitalização, a restauração e a regeneração interior. Então, ela é importantíssima. Nesse momento a gente faz a Yoga Nidra. Nidra significa sono, então é a yoga do sono. É onde a gente vai, a consciência num estado relaxado. Você não está dormindo, você está com a consciência alerta num estado relaxado que favorece ao equilíbrio, né? Então, nesse estado, a gente está relaxando cada partícula, cada pedacinho do corpo e da mente, e a mente está testemunhando esse relaxamento. E ela mesma se submete ao relaxamento. Então, é uma dança entre o corpo e a mente nesse processo de relaxamento, que não é só relaxamento, né? Pelos estudos é constatado que é um momento de cura, né? Então, além é uma regeneração, revitalização e cura do organismo, né? Porque esse processo da Yoga Nidra, ela nos guia
É uma condução através de cada nível da existência, chamados koshas, que inclui as camadas física, kosha é camada, né? Camada física, mental, emocional, espiritual, e vai trazendo alívio da tensão em cada camada. Então, quando você pratica Yoga Nidra ou Nidra, né, as pessoas falam de forma diferente, você pode prevenir doenças, curar e ajuda no sono também, à noite, né? Quando você faz a Yoga Nidra regularmente, isso vai ajudar a ter uma melhor noite de sono também. Então, isso inclui as condições cardiovasculares, psicossomática, insônia, pressão alta, esclerose múltipla, tudo isso é beneficiado pela prática da Yoga Nidra, pelo relaxamento. Esse momento do relaxamento na Yoga Nidra também aumenta as células que defendem o corpo das doenças infecciosas, né? Então é uma energia curativa que é acionada, né? Tudo começa na atividade elétrica do cérebro, que é conhecida como onda cerebral, né? Então os estudos mostram que os praticantes da Yoga Nidra ao estarem relaxados e alertas, né, com consciência, é um relaxamento consciente, né, eles se alternam entre as ondas alfa e delta, né, e com o tempo, esse processo de oscilação das ondas cerebrais permite que a gente alcance as ondas cerebrais teta e gama, né? Então, a Yoga Nidra, que ela é capaz de induzir estados de consciência e relaxamento profundo nessas ondas cerebrais mais profundas, né? Então, no final, depois de todas o relaxamento, de todas as reconexões, você harmonizado, equilibrado, a gente toma consciência do corpo, do ambiente, e vai voltando a despertar o corpo naturalmente, aí vira para o lado direito, aí com a ajuda do braço volta a sentar, e aí canta o Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti é paz, né? E quando você fala paz 3 vezes, você está trazendo paz para as 3 dimensões, a física, a mental e a espiritual. E aí, Namastê, e voltamos, né, ao mundo do dia a dia de outra forma. Então fica o convite para você experimentar uma aula de Hatha Yoga, Yoga Relax, para sentir esses benefícios na prática. E se você sentir, você vai incorporar a sua vida, porque a vida com o yoga é outra vida, é outra qualidade. Então fica aqui todo o meu amor para compartilhar com vocês, para que vocês consigam também encontrar caminhos para fazer dessa vida uma vida mais leve, feliz e plena. Um beijo.